Então, mas a ideia de hoje, o vídeo é sobre o impacto, né, que essa quarentena está causando no psicológico, tá? Então, o impacto psicológico da quarentena, tá? Sim. Então, eu fui atrás desses trabalhos, né, porque, assim, em maior ou menor grau, todos nós estamos passando por um processo diferente, um processo novo que nunca passamos. Inclusive, nossos pais nunca passaram por isso, tá? Em parte, né, nossos avós, né, que pegaram a guerra, mas a nossa geração não passou por uma experiência assim. Então eu fui atrás desses trabalhos, né, através da literatura, a gente busca pelo PubMed, tá? São trabalhos científicos que já estão publicados, né? Sim. E o E que esses eles dizem, trabalhos, assim? Que o povo vai ficar mais depressivo, ansioso? não, O que eles vão... exatamente. Que é? O que acontece, tá? Situações assim, né, de quarentena em vilas, em cidades, já ocorreram em outros lugares, tá? Por causa de outros tipos de infecção, seja o Ebola, H1N1, o SARS. Então, já teve pessoas que ficaram em quarentena, inclusive isolamento, por causa disso. Então, se pegou essas vilas, essas cidades, para ver que impacto que isso gerou, tá, na saúde mental das pessoas. Eu acho importante a gente diferenciar quarentena de isolamento. Tá? Quarentena é quando a pessoa ela se expõe a outra pessoa, ela vai ter que ficar em quarentena porque ela teve um potencial de exposição grande à infecção, né? Não significa que Sim, ela vai estar doente, mas ela se coloca em quarentena justamente para se proteger, para ver se vai vir sintomas. Então, a pessoa é colocada em quarentena. Tá? Isso acontece nos sim. hospitais, quando, né, no H1N1 teve profissionais de saúde que tiveram que ficar em quarentena em função da exposição ao vírus, para ver se iam ficar doente ou não. Tá? Isolamento Entendi. já é a pessoa diagnosticada com a doença, que ela tem que ficar em isolamento. Tá? A gente, inclusive, viu aí Entendi. pelas redes sociais artistas famosos que ficaram dentro de casa isolados. A família não ia visitar, ninguém ia visitar, ficaram lá 14, 15 dias, 20 dias para resolver a parte da infecção. Então, eu acho que Bacana. muito já começa por aí, né? A gente precisa diferenciar quarentena de isolamento. O que aconteceu agora? Uma quarentena em massa, tá? Uma quarentena na maior parte das cidades, isso aconteceu de forma massiva na população mundial, tá? Então, é claro que os efeitos psicológicos, ao meu ver, agora vão estar numa escala maior, porque os estudos que foram feitos em quarentenas, que Sim. cidades ficaram em quarentena, em vilarejos, né, lá na parte do ocidental da E África. o que aconteceu nessas cidades ou vilarejos que ficaram em quarentena prolongada? Exatamente. O que Então, tem aconteceu com a população? esses artigos científicos, eles estão publicados, tá? Agora chegando ao ponto, né, da nossa conversa aqui, o que houve ali, o que aconteceu? Eles viram que essas pessoas que ficaram em quarentena, elas tiveram um aumento dos sintomas depressivos, dos sintomas ansiosos, de insônia, de irritabilidade, frustração, tédio, tá? Uhum. Aumentou o risco de suicídio também. Tá? Então, é Entendi. um assunto bastante delicado esse, né? Porque pessoas em quarentena têm uma piora da sua saúde mental. E Sim. pior ainda se ela tem um histórico psiquiátrico. Como é que ela vai Uhum. aguentar aquela situação? Tá? Então, esses estudos mostraram um aumento muito grande do sofrimento mental de pessoas que estiverem em quarentena. Inclusive, mostraram estresse pós-traumático. Tá? Então, Aham. depois da quarentena, veio os sintomas do estresse pós-traumático, seja ansiedades, sintomas depressivos. Tá? Então, o que foi muito grave. Tá? Então, é preciso ter muito cuidado, né, com essa quarentena imposta. Né? A gente, claro que está tentando se achar uma medida nisso tudo pelo governo, mas falando aqui da saúde mental, é muito prejudicial. Tá? Eu vejo que Sim. falam alguma coisa na mídia, mas falam um pouco, porque também pode gerar uma epidemia de ansiedade, por exemplo. Né? As pessoas ficam Sim. isoladas.
ficam longe de entes queridos, longe de pessoas que gostam. E nós, seres humanos, somos pessoas sociáveis, que precisam do contato. Tu vê, agora a gente está tendo um contato. Vou dar um exemplo dentro de casa. Vou dar um exemplo dentro de casa, só cortando um pouco aqui. Pode falar. Dentro de casa lá, o meu pai, né? Meu pai não é muito ativo, mente muito... sempre tá andando. Pô, semana passada, ou 2 semanas atrás, deu um pico hipertensivo nele, maluco. Porque ele faz assim, sei lá, 30, 40 dias que tá... né? Que tá dentro de casa. E aí, e ele não tem nada de saúde mental. E eu pegar esse gancho, ainda mais, imagina você, os seus pacientes, né, pacientes psiquiátricos, que tem te procura por algum problema psiquiátrico, ansiedade, depressão, que seja, e aí isola o cara, né? O cara não tem o que fazer. Realmente, né, eu acredito que pior, e eu acho interessante aquela história que você me contou, assim, que às vezes uma pessoa tem uma crise de ansiedade, tem falta de ar, acha que é corona, vai lá pro hospital e lá pega o corona, entendeu? Na verdade, é uma crise de ansiedade, né? Exatamente. Que agora, até no começo do vídeo, você falou que pode ser até resolvido numa consulta online hoje, né? O cara vai e faz. Falta de ar, isso aqui, mas às vezes na falta de ar o cara nem pensa, né? Já acha que o problema é grave, né? Foi esse exemplo que eu te dei, Clênia. Então, a pessoa entra na TV, daí quais são os sintomas do vírus? É falta de ar, daí tem vários os sintomas. O que acontece para a pessoa que já está ansiosa, já está nervosa com a situação que está passando? Ela, muitas vezes, qualquer percepção do corpo, né, pode ser uma pequena falta de ar, bom, estou com a doença, estou com coronavírus, vou lá para o hospital. Então foi muito boa a ideia que eles deram de fazer uma consulta online, para ver, sintomas do vírus, sintomas de ansiedade, vamos diferenciar isso. Tá? Outra vez me veio uma pessoa e eu perguntei, mas tu tá com febre, tu tá com outros sintomas? Não, falta de ar, mas tu já teve isso? Não, já tinha crises de pânico, já tinha crise de ansiedade. Tu vê, a gente tem que saber diferenciar, porque senão essas pessoas vão para o hospital e não precisam. Né? Iam até o hospital, passar por uma consulta clínica, por todo o estresse. Né? Então é outra coisa que tem que ser cuidada aí. Tá? Então é esses casos que estão aumentando. Tá? Tem lugar assim, por exemplo... Dessa mídia exaustiva. Você tem ideia... Eu vou só dar um exemplo. Lá na Irlanda, se eu não me engano, o cara quando tem sintoma, ele não vai no médico, ele liga. Ou deve fazer uma teleconsulta. Sim. Então aí se o médico suspeita que ele tenha o vírus, ele fala, fique em casa, não saia. A gente vai te dar suporte para você receber o tratamento aí. Então o cara, na hora do sintoma, que seja vírus ou ansiedade, qualquer coisa, o cara não vai num lugar assim, de cara, entendeu? Ele tenta, para realmente tentar não espalhar o problema.